Muito bem-vindos, então, ao curso de Engenharia de Pavimentação. Eu sou o engenheiro André Ribeiro, consultor de pavimentação. Se você tem interesse no curso de dimensionamento de pavimentos flexíveis, intertravado, verificação mecanicista, pelo método do Medina também, nós temos estes cursos à disposição. Bom, nessa aula vamos falar aí qual é a diferença entre CA, que é concreto asfáltico, CBUQ, que é concreto betuminoso usinado a quente, KUQ, que é concreto asfáltico usinado a quente, binder, camada de ligação, PMQ, que é pré-misturado a quente. Bom, primeiramente, vamos analisar a morfologia das palavras. CA é concreto asfáltico. Basicamente aqui, todos os itens são concretos asfálticos. Todos vão asfalto. O CBUQ é concreto betuminoso usinado a quente. O CBUQ e o CAUQ são os mesmos termos. O que acontece? Que o CBUQ, que é concreto betuminoso, e o CAUQ é concreto asfáltico. Então, o betume e asfalto são sinônimos. Então, a gente está trabalhando aí o CBUQ e o KUQ como sinônimos. Então, são os mesmos termos aí empregados na engenharia de pavimentação. O concreto, a palavra em si, já diz concreto. O que a gente conhece como engenheiro quando a gente vai estudar, fazer o curso de engenharia civil? O concreto nada mais é que uma mistura de agregados, né? Pedra, areia, água e cimento. Pois bem, o concreto betuminoso usinado a quente, ele é um concreto, só que no lugar da água, que o concreto convencional a gente usa água, a gente vai estar utilizando o betume no lugar da água, ou se não o asfalto, que é o sinônimo de betume. E o binder? O que é o binder? O binder é uma palavra derivada do inglês, palavra inglesa, vamos dizer assim, americana, que nada mais é que significa camada de ligação. Então, o binder e a camada de ligação são sinônimos. E o pré-misturado a quente é uma mistura betuminosa misturada a quente, que é também como se fosse um concreto. É um concreto pré-misturado a quente. Bom, vamos entender melhor esses termos. O concreto asfáltico usinado a quente, ou concreto betuminoso usinado a quente, é uma mistura asfáltica executada em usina apropriada. Quando a gente fala de usina, tem um local que tem, vamos dizer assim, uma bitoneira gigante, uma bitoneira grande, aonde você executa a mistura asfáltica. Ou seja, nessa betoneira você vai colocar lá os agregados miúdos, o agregado graúdo, vai colocar o betume, vai esquentar, é por isso que fala a quente, vai esquentar aquela mistura e vai misturar, bater naquela betoneira, fazer aquela massa asfáltica. Então essa massa asfáltica ela é composta de agregados minerais, filer e cimento asfáltico de petróleo, que é o famoso CAP de petróleo, espalhada e comprimida a quente. Aqui já estamos falando da execução, né? Depois de pronta, o concreto asfáltico é levado na obra pelo caminhão, aí ela é espalhada e comprimida a quente. Então, nós temos aí uma divisão dos materiais ou dessas camadas. Nós temos aqui a camada de rolamento. A camada de rolamento é a camada destinada a receber diretamente a ação do tráfego. Então, quando você vai numa rodovia, o que você vê é a camada de rolamento, onde tem a passagem do tráfego. A mistura empregada deverá apresentar estabilidade,
e flexibilidade compatíveis com o funcionamento elástico da estrutura e condições de rugosidade superficiais que proporcionem segurança ao tráfego, mesmo sobre condições climáticas e geométricas adversas. Então essa camada de rolamento ela tem que ter uma estabilidade, tem que ter uma flexibilidade, tem que ter aí uma resistência ao cisalhamento, a uma freada brusca de um carro, por exemplo. Tem que ter condições de rugosidade para dar o atrito entre o pneu do veículo e o pavimento. Então essas são as características da camada de rolamento. Aí nós temos uma camada abaixo dessa camada de rolamento, nós temos a camada intermediária de ligação. Lembra que eu falei que o binder é uma palavra americana que significa camada de ligação, que são equivalentes? Então, abaixo da camada de rolamento, nós temos o binder. O que é o binder? O binder é uma camada posicionada logo abaixo da camada de rolamento. Geralmente apresenta uma maior porcentagem de vazios e menor consumo de ligante em relação à camada de rolamento. O binder nada mais é que uma camada econômica. É para fins econômicos que se realiza uma camada de binder antes da camada de rolamento, porque você tem uma maior porcentagem de vazios e um menor consumo de ligante. Esse ligante seria o CAP, ou betume, asfalto. Então, se você tem menor consumo de asfalto, você tem uma economia. Então, por isso que na engenharia de pavimentos nós usamos a camada de ligação ou de binder antes da camada de rolamento, a fins de economia. Nós temos também a camada de nivelamento ou reperfilagem, chamada camada de reperfilagem. O que é essa camada? Essa camada é executada com massa asfáltica de graduação fina, então ela é bem fininha, com função de corrigir irregularidades que ocorram na superfície de um antigo revestimento e, simultaneamente, promover a selagem de fissuras existentes. Então, a reperfilagem ela é executada quando o pavimento já está pronto, já teve, vamos supor, 10 anos de uso aquele pavimento, então você tem que fazer ali uma correção nas irregularidades, nas trincas, está com muitas trincas, então é feita essa camada. E essa camada ela tem uma graduação fina, ou seja, ela vai ali de pó de pedra a pedrisco, né? Que seria os agregados bem miúdos ali, seria como se fosse uma massa de chapisco, por exemplo. E depois nós temos aqui o pré-misturado a quente, que é o PMQ. O PMQ é uma mistura executada a quente em usina apropriada, composta de agregado graduado, então já é mais graduado, cimento asfáltico, se necessário, melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente, no caso, né, no campo. E só que o PMQ ele tem um volume de vazios maior que 12%. Então, o PMQ ele tem mais vazios. O pré-misturado a quente pode ser empregada como camada de regularização, de ligação, binder ou base, ou seja, pode ser usado aí para tudo, né? Porque o PMQ ele é um asfalto econômico, ele não tem aquela rigidez dos ensaios, não tem que atender uma alta resistência, não tem que atender uma porcentagem correta de granometria, por exemplo. Então é um asfalto mais grosseiro ali, que pode ser usado aí como uma camada de ligação ou binder ou até mesmo de base, né? A base, muitos engenheiros eles denominam a camada de ligação como uma camada de base também. Pode ser chamada de base de binder.
tem uma base de binder, ou seja, é uma camada de binder antes da camada de revestimento. Vamos ver melhor essas camadas, como que é trabalhado essas camadas. Quando a gente vai fazer aí o pavimento, nós temos várias camadas, começando pelo subleito, que é o solo natural, o solo estradal, né, onde vai ser realizado o pavimento. Pode-se ter um reforço do subleito, se você tiver um CBR baixo, você precisa de um CBR mais alto, você pode colocar aí um solo de melhor CBR ou melhor resistência. Você pode ter uma subbase, pode ter uma base. Geralmente a subbase é a divisão da base para fins econômicos, que a subbase pode ser um material inferior. E chegamos ao revestimento. Então o revestimento, quando a gente fala de pavimento flexível, ele sempre é o revestimento asfáltico ou revestimento betuminoso. E esse revestimento, para fins de economia, quando você tem uma espessura aí maior que 5 centímetros, uma espessura de 10, por exemplo, você divide esse revestimento em duas partes. Então, a parte de baixo é a camada de ligação, chamada camada de ligação. E a camada que a gente vê no pavimento é a camada de rolamento. Então, quais que são os materiais utilizados aí como revestimento ou como, vamos dizer assim, como recuperação, como reforço de um revestimento, né? Vamos abranger não só como revestimento, mas vamos abranger todos os materiais mais conhecidos. Nós temos aí a lama asfáltica, o próprio nome diz já, lama, né? Que é um chapiscão bem aguado aí, e a lama asfáltica é utilizada também já para asfaltos muito antigos que estão com muitas trincas e você vai fazer ali uma dosagem para que aquele pavimento aguente por mais um tempo. Tem um micro-revestimento também é um asfalto bem fininho ali com pó de pedra, com pedriscos, que são utilizados o que? Para corrigir depressões. Às vezes você faz ali um pavimento e fica aquelas depressões, ou o pavimento já foi usado também há mais de 10 anos, você vai lá e dá uma correção com o micro revestimento, coloca aquela camada mais fina ali para corrigir as depressões que ocorrem no pavimento. E o concreto asfáltico usinado a quente, né, CBUQ, ou concreto betuminoso, ele é usado na camada de rolamento, que na verdade o CBUQ, tudo que a gente falou aqui antes, o CBUQ, CLQ, o binder, camada de ligação, todos são concretos asfálticos e todos são quente. Tanto o binder, ele é feito lá vamos dizer assim, na bitoneira, lá na usina, é usinada a quente. O binder, o pré-misturado já fala a quente. A camada de ligação que é o binder. Então todos são concreto betuminosos a quente. Então eu posso dizer que todos os exemplos são concretos betuminosos usado a quente. Temos o concreto asfáltico modificado com polímero, que nada mais é que o CBUQ com polímero. O que é o polímero? O polímero seria um aditivo aí que seria para aumentar a resistência do pavimento, aumentar várias características funcionais do pavimento. Seria como fosse, vamos dizer assim grossamente, né? Não estou dizendo que é isso, mas seria como se fosse um plástico líquido. Vamos colocar ali porque o polímero ele é uma química, ele é feito em laboratório, tem tudo, né? Aquelas feitos, como que eu posso dizer? É uma mistura química que é realizada. E é misturada com o cap, com o asfalto. Não sei bem o que com polímero. Isso aumenta muito a resistência do asfalto. Aí temos o Stone Matrix Asphalt, o SMA, que é um asfalto alemão, que foi desenvolvido porque lá neva muito e as rodas dos veículos usam pregos, né, pinos, para não derrapar na neve. Então eles criaram um asfalto
de uma graduação aí mais densa, um asfalto mais resistente. E temos o concreto asfáltico modificado com borracha, que a borracha é triturada, é moída, é derretida e é colocado lá no concreto asfáltico. Temos o binder, que é usado na camada de ligação, e o PMQ. E a gente sempre coloca aqui que entre a base, você tem a base ali de BGS, bica corrida, BGTC, você tem sempre uma imprimação impermeabilizante. Você vai usar ali um impermeabilizante entre a base e a camada de ligação. Quando você executa a camada de ligação e no outro dia você vai fazer a camada de rolamento, você coloca uma imprimação ligante. Se for no mesmo dia, o que eu acho que eu nunca vi acontecer, não é necessário essa imprimação ligante, porque ainda o asfalto está quente, né? Mas geralmente é no outro dia, que não temos todo aquele organização, né? A parte de máquinas, tudo para fazer no mesmo dia. A composição das misturas asfálticas. Então, aqui nós temos as faixas quais seriam as diferenças, né? Eu falei aqui a igualdade ali do CA, do CBUQ, CLQ, o binder, o PMF, né? Todos são misturas asfálticas. A diferença deles, principais diferenças é o que? A granulometria. Cada um tem um tipo de granulometria. Por exemplo, o binder tem uma granulometria mais densas, ou seja, agregados mais graúdos. Pode ter aí pedra 1 no binder. Aqui, essa composição das misturas asfálticas, essa tabela é da PMSP, da Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, a designação é o quê? Eu quero um concreto asfáltico tipo 1, que seria um binder. Eu quero um concreto asfáltico tipo 2, que seria uma camada de ligação ou rolamento. Então, o tipo 2 você pode usar aí como uma camada de binder abaixo ou uma camada de rolamento em cima. E tem também faixa 3. Dizemos mais engenheiros, nós falamos faixa 3, que é uma camada de rolamento. E temos a faixa 4 que é de reperfilagem, que nós falamos. Então, qual que é a diferença entre o binder e a camada de rolamento? Numa camada de rolamento, você tem aí agregados menores, vamos dizer assim, no rolamento. Agregados mais miúdos. E o teor de ligante, você vai de 4,5 a 6,5 no rolamento. E já no binder, a camada de baixo, você já tem aí, vamos supor, pedras 1, pedras mais graúdas. O teor de ligante é menor, você usa menos ligante, menos betume, de 3,5% a 5%. Já na reperfilagem é mais fino, veja a granulometria. Ela só passa na peneira de 9,5 milímetros, passa 100%. E a variação do teor de ligante chega a 7% de betume. Então, as principais diferenças aí quando você tem as nomenclaturas aí do concreto asfáltico entre binder, PMQ, CBUQ, SMA, que é o Stone Matrix lá, o alemão, é a granulometria. Você tem uma faixa granulométrica. Dependendo da faixa granulométrica, você tem a variação do teor de betume também. Se vai mais betume ou menos betume. Essas são as principais características de diferença. Então, o binder, graduação mais graúda e menos betume. Reperfilagem ou rolamento, graduação menor e mais betume. Ok? Aqui eu estou apresentando a tabela da faixa granulométrica do DENIT. O DENIT não usa faixa 1, faixa 2, faixa 3. Ele já usa aqui faixa A, faixa B, faixa C. O que seria a faixa A? A faixa A é uma camada de ligação, ou o binder. Equivale à faixa 1 da PMSP. Então, PMSP, faixa 1, DENIT, faixa A. É a mesma equivalência.
O teor de asfalto vai de 4 a 7%. Aí temos a faixa B, que pode ser uma camada já de ligação, pode ser usado aí como uma camada de rolamento, ou uma camada de binder também, pode ser usado pelas duas finalidades. Temos também a faixa C. A faixa C do DENIT é uma camada de rolamento. Pode ver que a quantidade de teor de asfalto chega a 9%. E a granulometria também é de diâmetros menores os agregados. Porcentagem de vazios e características Marshall. Marshall é um ensaio que é realizado para você ver as características ali do seu asfalto. E dependendo ali se você quer para uma camada de rolamento, tem que ter uma característica. Se você quer para uma camada de ligação, uma camada inferior, tem que ter outras características diferentes. Então, os resultados do volume de vazios e relações de betume vazios, RBV, e fluência serão analisadas estaticamente para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras. Então, é recolhida a amostra de asfalto, é feito o ensaio Marshall, moldado e feitos os ensaios. Os resultados da estabilidade, resistência, atração por compressão diametral são analisados estaticamente para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, por meio de controle unilateral, conforme anexo B. As misturas, de acordo com a faixa datada, devem atender os mínimos ou as faixas de variação estabelecidas abaixo. Então, para a camada de ligação ou binder, essa tabela vem do DR, né, a instrução de agora me fugiu aqui, é a ET-DE P0027 do DR. Então, no binder, você tem que ter aí, ó, um volume de vazios de 4 a 6%. E já na camada de rolamento, de 3 a 5%. A fluência de 8 a 16 ou 2 a 4 milímetros. Uma estabilidade mínima de 8 kN, maior, né? Maior que 8 kN. E já para camada de rolamento e reperfilagem, faixas 1 e 2, você tem volume de vazio de 3 a 5, fluência de 8 a 16, RBV de 65 a 80, estabilidade mínima de 8 kN. O que eu quero dizer com essas informações? Né? Vamos abranger aqui no ensaio Marshall, que não é o conteúdo desse vídeo, mas é só para a gente entender que cada nomenclatura aí que você tem aí, binder, CBUQ, eu quero um CBUQ faixa A do DENIT ou faixa B do DENIT, então tem uma especificação técnica das características de cada faixa. Por exemplo, binder, faixa 1 e 2, são essas especificações. Então, essas são as diferenças. Todos são concretos asfálticos, mas tem a diferença da granulometria, tem a diferença, a porcentagem de betume, volume de vazios e outras características, como estabilidade, fluência e resistência. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos, né, de alguns tipos de asfaltos que foram feitos, corpos de provas tirados em campo. Né? Então aqui nós temos a faixa B do VDR, que equivale aí, você pode ser usado aí como camada de ligação ou camada de rolamento. Pode ver que tem aqui umas pedras, vamos dizer assim, pedra 1. Temos o SMA, que é o Matrix, o alemão. Aqui, ó, nesse desenho, tem as quantidades de materiais que vai, os agregados. A gente vê que agregado graúdo, ó, a quantidade de agregado graúdo que vai no SMA. E no concreto asfáltico aí, né, o mais utilizado tradicional. Os agregados graúdos são menores, ó, a quantidade menor. Tem mais de 20% de agregado graúdo no SMA. Temos aqui
uma camada porosa de atrito de graduação densa, que é utilizado para escoamento da água, para não ocorrer aquele derrapagem de água, né, do carro, esqueci o nome da palavra. Tem a camada porosa de atrito, e aqui ó, temos o SMA, ó, como ele é denso, tem bastante pedra 1, e o CBUQ normal, ó, temos um pouco aí de pedra 1 e mais a maioria aí de pedrisco e pó de pedra, dizemos assim, são as principais diferenças. O SMA aqui do Stone Matrix, ele foi utilizado na pista de Fórmula 1, se eu não me engano, parece que é dos Interlagos. E aqui nós vemos uma caneta e a graduação dele, olha como ele é bem aberto, uma graduação ali mais aberta, e dá para ver que vai dar um alto coeficiente de atrito, né? Então, para um carro de Fórmula 1, isso é excelente, né? As principais características do SMA: resistência à deformação, resistência a deslocamento, boa e macro rugosidade, elevada adrenalidade de água, redução de ruído. Aí você fala assim, nossa, esse SMA é tudo aí que a gente precisa para as rodovias. Aí uma pergunta, por que então que a gente não usa o melhor, já que a gente, né, temos aí várias opções? Nós, engenheiros civis, quando nós vamos fazer um projeto de dimensionamento de um movimento, a primeira coisa que devemos nos perguntar é quem vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Geralmente, se fala no loteamento residencial, quem paga a conta é o usuário final. Então, às vezes, a gente tem que balancear esse projeto para que esse projeto não fique custoso. Então, a gente tem que utilizar ali os materiais mais viáveis, materiais mais econômicos e que tenham maior durabilidade. Então, por isso que às vezes se fazem, né, constrói uma rodovia e não usa o SMA, porque ele tem um custo maior. Às vezes é melhor você fazer uma rodovia aí que dure 10 anos e depois de 10 anos você faz um reforço nela, do que você fazer ela com SMA e ela durar aí 20 anos, por exemplo. O rodoanel. Por que o rodoanel foi feito de concreto? Isso não foi nenhum tipo de teste, nenhum modelo, o rodoanel. Ele foi feito porque ele obrigatoriamente ele tinha que ser de concreto. Por quê? Por causa da alta quantidade de caminhões pesados que trafegam ali 24 horas naquele pavimento. Como que você vai fazer uma restauração, uma recuperação ali, se sempre o fluxo é muito alto, né, de veículos? Por isso que foi feito de concreto. E a Bandeirantes? A Bandeirantes ela tem um alto fluxo de caminhões também. Por que não é feito de concreto, né, a Bandeirantes? Porque o fluxo não é tão intenso que nem o Rodoanel. Você tem muitos veículos de passeio que usam ali, né, para ir para São Paulo, que é o pessoal aqui de Campinas, aqui da região de Jundiaí, que usa a Bandeirantes para estar indo para São Paulo. Então a gente sempre tem que ver o custo-benefício antes de estar realizando o projeto, ver quem que vai pagar essa conta, porque a gente podia fazer um asfalto, um pavimento para durar 50 anos, que seria de concreto e revestido aí com concreto asfáltico. A Federa só está recuperando a capa asfáltica. Bom, esse vídeo fica por aqui. Se você tem interesse aí nas aulas aí no curso de engenharia de pavimentação, vou deixar o número do meu telefone aí do celular. Entre em contato pelo WhatsApp, vai estar aí na descrição abaixo do vídeo. Espero que vocês tenham aprendido. Deixe seu like, se inscreva no canal. Um abraço.